Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês palpites Loteca concurso de número 1162. Antes de mais nada, vamos mostrar como que ficou o bilhete do concurso anterior. Bem, no concurso 1161, fiz 9 pontos e novidade, hein? Acumulou. Não teve ganhador na faixa dos 14 pontos e na faixa dos 13 pontos, apenas dois ganhadores. Cada um levou o prêmio de 20.174,81 reais. Então, galera, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Chega de enrolação, bora para análise dos jogos do concurso 1162 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos, que o prêmio está muito bom. Bem, no jogo 1, pelo Brasileirão, teremos Flamengo versus Vitória. Flamengo, terceiro lugar. Vitória, 10ª posição. Apesar do Flamengo não ter mais objetivo no campeonato, o Flamengo não tirou o pé. Pra vocês terem uma ideia, já são 10 jogos sem perder, 6 vitórias e 4 empates. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Flamengo, os números chegam a ser um deboche. Em 25 partidas, são 18 triunfos do Flamengo, 3 empates e apenas 4 triunfos do Vitória. Aqui meu palpite é coluna 1 Flamengo e provavelmente o Maracanã estará lotado porque deve ser a despedida de Gabigol. No jogo 2, pelo Campeonato Espanhol, teremos Girona versus Real Madrid. Girona, 8º lugar, Real Madrid, 2ª posição. E vamos destacar, o Real Madrid está fazendo uma campanha muito boa. Em 14 jogos, 10 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota, totalizando 33 pontos. E certamente vai brigar pelo título da La Liga contra o seu maior rival, o Barcelona. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Real Madrid. No jogo 3, pelo campeonato italiano, teremos Fiorentina versus Cagliari. Fiorentina, 4º lugar, Cagliari, 13ª posição. Fiorentina que está fazendo uma campanha boa. 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Totalizando 28 pontos. Jogando como mandante em 6 jogos, ainda não perdeu. 4 vitórias e 2 empates. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Fiorentina. No jogo 4, teremos pela Premier League Tottenham versus Chelsea. Tottenham, 7º lugar, Chelsea, 3ª posição. Confronto bastante equilibrado. Para vocês terem uma ideia, com o mando de campo do Tottenham, em 87 jogos, são 32 vitórias para cada lado e 23 empates. Então, sendo assim, para garantir um ponto, eu vou de triplo. Então vai ficar coluna 1, Tottenham. Coluna do meio, empate. E também coluna 2, Chelsea.
Esse é o nosso primeiro triplo do concurso 1162 da Loteca. No jogo 5, pelo Brasileirão, teremos Bragantino versus Criciúma. Bragantino, 18ª posição, Criciúma, 17º lugar. Provavelmente essas duas equipes vão ser rebaixadas para a Série B. Até porque estão numa péssima fase. Para vocês terem uma ideia, o Bragantino já são 12 jogos sem vencer. Nesse período, 8 empates e 4 derrotas. Já o Criciúma está 7 jogos sem vencer. Nesse período, 3 empates e 4 derrotas. Mas não sabemos qual vai ser o cenário para essa partida. Será que as duas equipes vão chegar viva na última rodada com chance de permanecer na Série A? Será que as duas equipes já vão estar rebaixadas? Ou será que apenas uma delas ainda tem chance de permanecer na primeira divisão? Qual delas? Então tudo pode acontecer. Para garantir um ponto, eu vou de triplo, então vai ficar coluna 1 Bragantino, coluna do meio empate e também coluna 2 Criciúma. Esse é o nosso segundo triplo do concurso 1162 da Loteca. No jogo 6, teremos Cuiabá versus Vasco. Cuiabá, 19ª posição, Vasco, 12º lugar. Cenário para essa partida, Cuiabá já está rebaixado, enquanto Vasco deve tentar vencer, até porque tem que garantir uma presença na Sul-Americana. No histórico dos confrontos, num total de 5 partidas, o Cuiabá nunca venceu o Vasco. Foram 2 empates e 3 vitórias do Vasco. Sendo assim, meu palpite é coluna 2 Vasco. No jogo 7, teremos Bahia versus Atlético Goianiense. Bahia, 7º lugar. Atlético Goianiense, 20ª posição. Cenário para essa partida, o Bahia tem que vencer para tentar garantir uma vaga para pré-Libertadores. Já o Atlético Goianiense já está rebaixado. Histórico dos confrontos jogando em Salvador. 13 jogos, 7 triunfos do Bahia, 4 empates e apenas 2 triunfos do Atlético Goianiense. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Bahia. No jogo 8, teremos Grêmio versus Corinthians. Grêmio, 11ª posição. Corinthians, 8º lugar. Assim, torcedor corintiano, o que o Corinthians precisa fazer para garantir uma vaga para pré-Libertadores? Basta vencer o Bahia na próxima terça-feira e empatar com o Grêmio, sem depender de mais ninguém. O Corinthians precisa exatamente isso. Por que eu tô falando isso para vocês? Pelo seguinte motivo: apesar do Corinthians vir de 7 vitórias seguidas, o Corinthians está a 11 jogos sem perder do Grêmio. Só que nesse período são muitos empates. Para vocês terem uma ideia, apenas 2 vitórias do Corinthians e 9 empates. Sendo assim, meu palpite é empate coluna do meio. No jogo 9, teremos Fortaleza versus Internacional. Fortaleza, 5º lugar. Internacional, 4ª posição. Fortaleza, melhor mandante. 18 jogos, 13 vitórias e 5 empates. Mas o Internacional
foi perder a invencibilidade pro Flamengo no último final de semana, só que estava a 16 jogos sem perder, eram 12 vitórias e 4 empates. Então, pela posição das equipes na tabela, acredito num confronto bastante equilibrado. Sendo assim, meu palpite é empate coluna do meio. No jogo 10, teremos Juventude versus Cruzeiro. Juventude, 15º lugar. Cruzeiro, 9ª posição. Nos últimos 3 jogos, jogando em Caxias do Sul, no histórico dos confrontos, Juventude saiu vencedor. Cenário para essa partida, o Juventude tem que vencer para permanecer na Série A. Já o Cruzeiro provavelmente tem que vencer para garantir uma vaga na pré-Libertadores e depende de combinação de resultados, alguma coisa assim. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Juventude. No jogo 11, teremos Palmeiras versus Fluminense. Palmeiras, 2º lugar. Fluminense, 16ª posição. Cenário para essa partida, o Palmeiras tem que vencer para continuar sonhando com o título. Depende sim do tropeço do Botafogo aí nas 2 últimas rodadas. Enquanto o Fluminense, na 16ª posição, está brigando para não cair. E no histórico dos confrontos com o mando de campo do Palmeiras, os números chegam a ser um deboche. Em 44 jogos, 32 vitórias do Palmeiras, 4 empates e apenas 8 vitórias do Fluminense. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Palmeiras. No jogo 12, teremos Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense. Atlético Mineiro, 13º lugar. Atlético Paranaense, 14ª posição. O Atlético Mineiro está numa fase ruim. Já são 10 jogos sem vencer. Sendo que são 4 empates e 6 derrotas. Mas estava fazendo as contas, umas simulações. Acredito que o empate favorece as 2 equipes. Então, se empatar numa combinação de resultados, dependendo aí dos resultados da última rodada, acredito que o empate vai fazer com que as 2 equipes permaneçam na Série A. Sendo assim, meu palpite é empate coluna do meio. No jogo 13, teremos Botafogo versus São Paulo. Botafogo é o líder, São Paulo, 6ª posição. Botafogo vem embalado, são 6 jogos sem perder, de lá pra cá 3 vitórias e 3 empates. Jogando como mandante, em 18 jogos, 11 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. E é um Botafogo bastante motivado, acabou de ser campeão da Libertadores. E aí, torcedor do Botafogo, vejam o que o Botafogo precisa fazer para ser campeão brasileiro. Basta apenas 4 pontos. Então, o melhor cenário possível, empatar com o Internacional no Beira-Rio e vencer o São Paulo já é suficiente para o Botafogo ser campeão brasileiro também. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Botafogo. No jogo 14, pelo Campeonato Espanhol, teremos Atlético de Madrid versus Sevilha. Atlético de Madrid, 3º lugar, Sevilha, 11ª posição. O Atlético de Madrid está fazendo uma campanha boa em 15 jogos, 9 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota, totalizando 32 pontos. Jogando como mandante ainda não perdeu. 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Sendo assim, meu palpite é
Coluna 1, Atlético de Madrid. Bem, desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1162 da Loteca. E vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só. É isso aí, galera. Valeu, é nóis!